informação. E a sua memória, hein, Dani, como é que tá? Olha, eu acho que a minha tá boa, viu, Fabinho? Mas a gente tem sempre que melhorar, não é mesmo? Então, vamos ao tema de hoje. Nunca tivemos acesso a tanta informação como nos dias de hoje. A todo momento recebemos milhares de estímulos e somos forçados a reter cada vez mais conteúdo e a armazenar mais conhecimento. Na rotina do trabalho, muitas vezes a memória é imprescindível. Mas como memorizar tudo que aprendemos ou vivenciamos com a mesma facilidade que lembramos dos nomes dos nossos familiares, por exemplo, ou o que comemos na última refeição? De acordo com especialistas em neurociência, o cérebro também precisa de exercícios para se manter em forma como qualquer outra parte do corpo. Mas como fazer isso? Vamos descobrir agora no Mais Vida desta noite. Isso mesmo, e quem está com a gente aqui hoje nesse bate-papo é o neurocirurgião Júlio Pereira, a coach especialista em liderança e programação neurolinguística Ludinha Machado e o ator Tom Prado. Gente, ó, nós vamos começar o nosso programa entendendo um pouquinho com o Dr. Júlio como é que funciona o processo de memorização dentro do nosso cérebro. Dr. Júlio, primeiramente quero agradecer a sua presença nessa noite aqui para a gente. Deixa eu pegar a sua fichinha aqui direito. Bom, como o nosso tema hoje é memória, eu acredito que a gente precisaria entender um pouquinho também como é que é o funcionamento do nosso cérebro. Uma coisa que sempre é curioso a gente entender é que existem dois tipos de memória, é isso? Isso, perfeito. A gente tem, na verdade, a gente tem algumas coisas que é muito importante, porque a gente começa a falar memória, memorização, e de um modo geral as pessoas querem saber como funciona, né? E como é que funciona? A gente tem a memória que ela ajuda a gente chama ela de declarativa. Então, por exemplo, nosso nome, telefone, números, esse é um tipo de memória, e memória procedural, que é de procedimentos. Vou dar um exemplo, quando você vai dirigir o carro. No início, quando você começa, parece tudo complicado, né? O tempo vai passando e isso vai ficando natural. Vocês aqui ao vivo, né, tendo 1000 informações, ponto, todo mundo falando, você lida com isso muito bem, porque você memorizou alguns tipos de procedimentos que isso faz ser de forma natural. Eu, como cirurgião, né, no momento da cirurgia, você tem diversas informações, você tem que atuar daquela forma. O tipo de memória que a gente chama declarativa, ela pode ser de curto prazo, que a gente conversando agora é uma palavra, o que você falou, você sabe que tem que chamar alguém logo em seguida, essa é do curto prazo, e tem a de longo prazo. Essas duas, em relação ao tempo, mas também ela pode ser episódica, não só nome, mas, por exemplo, se eu perguntar como foi o nascimento de sua filha, como foi o seu primeiro encontro com a esposa, são todos isso você lembrando episódios mais antigos, também podendo ser mais antigos, como também pode ser do curto prazo, o que aconteceu lá em cima, há poucos minutos. A saudade, ela perpassa pela memória também? Sem dúvida nenhuma. O que é complicado das pessoas entenderem memória, né? Primeira coisa, a gente sempre tenta comparar com algo que a gente sabe, que é o computador, né? Então todo mundo fala, o HD, mas o cérebro da gente ele funciona muito mais complexo. Principalmente porque a gente tem 80 bilhões de neurônios e mais de 100 trilhões de conexões. Então não existe uma área que a gente disse, esse é o HD do cérebro. O cérebro está todo conectado. A gente começou com arte, né? Então quando a gente pensa numa poesia, primeira coisa que a gente vê o que é o visual, para você ver a poesia. Junto com isso o visual, aquelas palavras, aquelas letras, elas vão evocar sentimentos. E na hora que você declara isso, então imagine quantas áreas do cérebro para um procedimento simples. Então, o fantástico do cérebro é justamente, tinha até um artista, né, que dizia que a gente usa 10% da nossa cabeça animal, mas isso não é verdade. O cérebro está todo conectado, então não se envolve só 10%. Hoje a gente tem um exame que a gente fala que é ressonância funcional, então você hoje consegue ver o cérebro em funcionamento, e quando você vê o cérebro em funcionamento, você percebe que quando você pede uma memória, que a pessoa fala essa memória, várias áreas do cérebro estão sendo conectadas. Por falar nisso, eu quero convidá-lo a vir aqui no nosso plasma, porque eu quero que você que está nos acompanhando também entenda um pouquinho como que o cérebro armazena a memória.
Tem uma ilustração aqui, eu queria que o senhor explicasse para a gente. Isso. O mais importante quando a gente fala do funcionamento do cérebro é como ele se comunica. Tá. E ele se comunica através dos neurônios, que são as unidades básicas. Tá. Como no computador a gente tem uns bytes, né, a linguagem do neurônio é elétrica e química. Por isso que já é difícil de comparar. Então, quando você evoca uma memória, o que acontece? Novas conexões são feitas, já que a memória é a capacidade de se adquirir uma informação, de você guardar essa informação e na hora de você evocar essa informação. Isso acontece exclusivamente através dessa circuitaria elétrica. Por isso que é difícil de se comparar, né? No caso de um HD, de um computador, tem uma área, O que né? nós estamos vendo aqui é exatamente o que, doutor? É justamente como os neurônios eles se comunicam. Então, um neurônio com o outro, ele se comunica através das sinapses, que são justamente substâncias químicas que levam posteriormente no outro neurônio uma alteração elétrica. Então, tendo essa ilustração, é bem uma pergunta, né? O que causa perda de memória, por exemplo? Isso, excelente pergunta, Fábio. Principalmente o que é que acontece? Tudo que a gente aprendeu de memória, a gente começou estudando em doença. Tá. Como eu falei, é recente, coisa de 15, 20 anos, que o homem começou a analisar o cérebro e funcionamento. Então, nosso modelo de memória era justamente as doenças. Vou dar exemplo as doenças clássicas, que todo mundo conhece, né? No caso, o AVC. O AVC faz o quê? Uma parte do cérebro morre. E a gente sabe que uma região chamada de hipocampo é a sede da memória, essa memória antiga. Então, quando a pessoa tem uma isquemia nessa região do hipocampo, ela pode perder a memória tanto do curto prazo como a do longo prazo. Nós já temos a participação, e você que está em casa deve fazer essa participação. 11 95033 6870, quem está no nosso WhatsApp é a Dani, né, Dani? É isso mesmo, eu estou de olho em tudo que vocês estão escrevendo, não só no WhatsApp, mas também no Instagram da Rede Vida. E olha só que incrível aqui, o Joab disse pelo Instagram que lembra muito das brincadeiras de infância, pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude, que ele adorava. A Geise diz que aos 9 anos ela lembra de ter ligado na Rede Vida e ter conhecido a Dani Pink. Um beijo, Geise. Mas o que me chamou a atenção aqui no nosso Instagram foi que a Maria José escreveu assim: parece impossível, mas eu conto para minha mãe de uma lembrança que eu tenho de uma viagem numa pousada que ficamos, mas ela afirma que nessa época eu não tinha nem 2 anos. Uau. É possível isso? É possível. O que acontece com a nossa memória? Como eu falei, o cérebro humano é muito complexo. Vou dar um exemplo que vai ficar impressionante para vocês. Quando você pega uma ressonância funcional de 2 pessoas pedindo para fazer a mesma atividade, área do cérebro diferente está em atividade. Então, a gente diz que falta unidade do cérebro para a gente comparar um com o outro. E a gente sabe que a parte emotiva, ela ajuda muito a fixar a memória. A gente vai falar de estratégias, né? Vocês vão falar, que eu não entendo muito de estratégia, né? Ele vai falar, o Tom vai falar da prática dele. Então, de um modo geral, quando envolve emoção, nossa memória, essas sinapses, parece ela ter uma conexão melhor e mais duradoura. Então, a relação da emoção com a memória é algo muito conectado. Agora, doutor, Fabinho, tem só mais uma aqui que chamou muita atenção, ó, que a gente está falando sempre de esquecer do passado. Essa telespectadora, ela disse que a Lucielma mandou um beijo para você também, Fabinho, para mim, ela é de Salvador. Ela disse assim, gostaria de saber se tem algum problema de ter esquecido parte da infância e da adolescência. Ressalto que lembro muito do presente, mas do passado eu não lembro muito. Isso. Obviamente, quando a gente fala de problemas de memória, quando a gente fala memória, as pessoas querem entender, mas querem uma coisa mais prática, né? O que é que eu costumo dizer? A memória é o quê? É a capacidade de adquirir uma informação, armazenar e evocar. Vou dar exemplo clássico que às vezes prejudica a nossa memória. O estresse. Se você está estressado, ou se você teve uma infância difícil, ou se não teve tanta emoção naquele período, vai ser mais difícil você fixar aquela informação. Por quê? Porque você não teve nenhuma conexão duradoura. Mas isso não causa um problema. Outro exemplo muito clássico e é o mais comum no consultório. As pessoas ficam preocupadas com Alzheimer, mas o estresse e a depressão são as 2 coisas que mais se destacam na população jovem. Por quê? Se a pessoa está com vontade, não está com vontade de fazer as coisas, obviamente ela vai ter essa dificuldade que, na verdade, não é tanto a memória, é a atenção para adquirir aquela informação. Doutor, é possível chegar na terceira idade sem perder a memória, ou melhor, ter a mesma memória da juventude? Isso, excelente pergunta. Eu falo que médico é uma das coisas que você tem que ser sincero, né? Então eu sou sincero com as pessoas. O processo de envelhecimento, obviamente, vai haver uma piora da memória. Eu gosto de dar exemplo o músculo. Você envelhece, seu músculo não é igual quando você tinha 20 anos de idade. Sim.
Por outro lado, o cérebro humano é tão complexo que você consegue ter a plasticidade de melhorar. Por isso que às vezes você vê pessoas na terceira idade com habilidade de memória incrível. Por quê? A mesma forma que alguém pode exercitar o músculo e ter 50, 60 anos, como atores famosos, né, muito fortes, é possível no cérebro você criar estratégias e ter uma memória muito boa. Bom, nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho, porque agora a Dani tem um recadinho pra gente, né, Dani? Muito bom. E falando sobre memória, a gente sempre tem aquela recordação boa que enche o nosso coração de saudades, não é mesmo? E o Cristiano, nosso telespectador querido, contou pra gente do que ele se lembra na infância. Vamos ver? Me chamo Cristiano, sou de Caçapava e escrevo para contar sobre algo que tenho muita saudade: o banho de chuva. A previsão do tempo na minha cidade sempre me enganava. Uma hora estava sol, depois as nuvens apareciam e ficava tudo nublado. Dali a pouco, a chuva vinha com tudo. Aí o sol aparecia novamente. Era uma loucura. Quando começava a chover, muita gente já abriu o guarda-chuva. Minha mãe parava tudo o que estava fazendo e corria para tirar as roupas do varal e fechar as janelas. Mas sabe o que eu fazia? Eu corria para a rua e tomava banho de chuva com os meus amigos. Era tão gostosa a sensação das gotas caindo no meu rosto e o cheirinho de chuva, então... Eu nem me preocupava se ia ficar doente. Eu só queria aproveitar aquele momento bom. Que saudade daquele tempo. Abraços, Cristiano. Que interessante, né? Agora, eu queria aproveitar esse depoimento do Cristiano, doutor, e perguntar o seguinte: quando que a gente sabe que a nossa memória já está indo embora e que pode se agravar até uma doença como, por exemplo, o Alzheimer? Isso. Como a gente sabe, as pessoas têm habilidades diferentes, né? Então tem pessoas que têm uma ótima memorização e outras não tão boas, né? Isso é na média. Quando começa a atrapalhar o dia a dia. Então eu costumo até fazer uma brincadeira, né? Quem está se queixando de memória? Às vezes quando é o próprio paciente, o estresse, a depressão está associado, então ele esquece coisa habitual. É uma chave, é uma coisa no fogo, são coisas mínimas. Quando a família traz essa informação, você fica mais preocupado, porque às vezes são situações importantes, né? Não é uma troca mínima de nome de um neto, né? Que é comum a avó fazer isso, mas sim coisas mais relevantes. No caso, por exemplo, de uma pessoa que tem esse tipo de acometimento, existe alguma maneira de se retroceder esse tipo de problema? Por exemplo, a falta de memória? Isso. De um modo geral, as doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer, que se destaca como a principal causa de demência hoje em dia, né? Demência é quando você perde algumas capacidades cognitivas, né? Uma delas é a memória. Elas, infelizmente, elas são irreversíveis, mas você consegue segurar a progressão da doença e tratar alguns sintomas. E uma das coisas mais importantes, que provavelmente a gente vai estar falando a seguir, são as estratégias. Eu dei o exemplo, é como o músculo. Então você pode ter um problema num determinado braço, mas compensar através das atividades e das conexões no cérebro. Então, quando eu dou o diagnóstico para o familiar, geralmente a família desaba, né? Porque você está dando diagnóstico de uma doença e está dizendo em seguida que ela não tem cura. Mas é possível a pessoa ter um controle e ter uma vida adequada socialmente, mesmo com alguns diagnósticos como esse. No caso do Alzheimer, é um que você consegue ter qualidade de vida, doutor? Consegue ter uma qualidade de vida. Porque o que acontece? Porque ele mais acomete inicialmente a memória de curto prazo. Tá. Então, o seu ente querido que ama, ele vai te amar porque a memória do longo prazo dele está preservada. Isso na fase inicial. No decorrer dos anos, podem ser que as outros tipos de memória, essa do longo prazo, ela fique mais prejudicada. Que isso que a família começa a emocionalmente sentir muito, né? Porque começa a esquecer o nome de alguns parentes. Dos filhos. Né? Eles fazem, às vezes, confusão temporal, né? Não sabe que período ele está agora. Então, pensa que um filho que já está adulto está criança. Mas é o que eu falo, né? As doenças, elas conseguem ter controle, mas obviamente é uma doença que emocionalmente, não é um problema só do Brasil, é a doença mundialmente, depois da oncologia, que mais tem se investido em pesquisa. Vamos ver o que o povo pensa disso? Ó, você que participa aqui do nosso Mais Vida, também tem voz e vez. O povo fala aqui no Mais Vida. A vida no século XXI não é fácil. As pessoas estão cada dia mais sobrecarregadas e são bombardeadas por informações o tempo todo. Pesquisas apontam que esses excessos de estímulos externos contribuem para os temidos esquecimentos. Diante desses fatos, eu te pergunto, como está a sua memória? A minha memória curta, ela tem diminuído o armazenamento.
Às vezes eu ponho alguma coisa no lugar e eu esqueço. Eu acho que ela tá bacana, ela tá uma memória... Eu consigo lembrar de muita coisa. Minha memória tá péssima ultimamente, porque eu não tô lembrando de nada, muita coisa, muitos trabalhos. Outro dia eu estava num restaurante e esqueci a senha do meu cartão. É muita coisa pra gente lembrar, né? Então tem que usar agenda. Você tem facilidade para lembrar coisas da sua infância, da sua adolescência? Um pouco. Tem coisas que eu lembro, tem coisas que não. Lembro das orações, lembro do que eu brincava. Eu lembro da minha mãe, gostava muito de Roberto Carlos. Gostava muito de Roberto Carlos, ela ouvia muito Silvio Brito. Você já procurou algum profissional para te ajudar? Já cheguei a fazer ressonância, já fui no neuro e falou que não tinha nada, que era só estresse. Você acha que a tecnologia te deixa muito dependente? Me deixa dependente. Antigamente até, né, ainda peguei a fase de você anotar agendinha, agora é só refém de celular. Acabou a bateria no seu telefone da minha filha. A Manuela já está tomando as providências para melhorar a memória dela, mas ela queria fazer uma pergunta para os especialistas que estão aí no estúdio. Conta pra gente qual que é a sua pergunta. Eu queria saber por que nós lembramos tanto da infância, de todos os momentos na infância e menos da atualidade, de agora, das coisas que acontecem há pouco tempo. E aí, pessoal, qual que é a resposta para essa questão? E aí, doutor? Isso. Basicamente, são memórias diferentes, né? A memória do longo prazo, ela tem uma relação afetiva muito grande. A gente deu exemplo da doença de Alzheimer, né? Então a pessoa perde essa memória de curto prazo, localizada no hipocampo, mas a de longo prazo, que ela é afetiva, ela fica preservada. Então a resposta é porque são memórias que elas são armazenadas de forma diferente e realmente a de longo prazo ela é muito mais duradoura. Doutor, queria agradecer muito sua presença aqui no Mais Vida essa noite. Quero deixar os contatos do doutor. Você quer conversar um pouquinho mais sobre memória, de repente, com ele, né? É só você entrar em contato. Olha, tem um telefone aqui que é um WhatsApp 11 99503 8838. Está aparecendo aqui no vídeo. 11 99503 8838. Tem um telefone fixo 11 4200 2300. É da clínica, doutor? É isso? Isso mesmo. 4200 2300. E tem também um canal no YouTube, é youtube.com/neurocirurgia BR, é isso? Já assisti o canal, tem dicas lá? O que tem mais, doutor? A gente recebe muita pergunta e às vezes no programa seu, como tanta audiência, né, não dá para responder tudo. Então as pessoas vão lá, colocam um comentário e eu tento fazer um vídeo que capta essas perguntas. Eu tenho uma perguntinha que eu fiquei aqui pensando, numa das mensagens ali, a telespectadora falou que esqueceu a senha do cartão. Isso acontece muito comigo também e é uma coisa que a gente usa todos os dias, né? Porque todo dia você passa o cartão. Já aconteceu também de eu receber uma senha nova do banco e aí não lembrar essa senha. Foi bom porque eu não gastei tanto dinheiro, né? Mas a gente precisa do cartão. Por que isso acontece? Já que é uma coisa que a gente está sempre usando, é um número que a gente está sempre digitando. Isso. Geralmente tem a ver com a atenção. Então, às vezes, a gente recebe tanta informação. Eu brinco por eu ser baiano, eu sou otimista de natureza, né? Então, assim, muita gente reclama disso, né? A geração nova, é internet, é telefone. Mas, assim, você cria outras conexões, né? Porque uma criança não grava os números que ele bota no telefone. Eu brinco que o ser humano evoluiu porque ele é inteligente. Uhum. Então, para que ele vai gravar o telefone de todo mundo se ele tem no celular? Então, eu noto hoje... É muito comum você ter no telefone outras formas de botar a senha, né? É digital, é o rosto. Então, nem sempre você está digitando constantemente essa senha. Ou, no momento de uma desatenção, você, por estar pensando em outras coisas, não conseguiu evocar aquela informação. Tá vendo só? Bom, pelo menos, por um lado, eu economizei por uns dias, né? Mas depois eu lembrei e pronto, já ficou tudo normal, já voltou tudo tranquilo. Certo, Dani? É isso mesmo, gente. A gente quer agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Mas já acabou mesmo? É verdade? Já acabou. É verdade, acabou lá o relógio ali, ó. Já se esgotou, passou rápido, né? Que é bom acabar rápido. Mas vocês voltam, tá? Todos vocês estão convidadíssimos a voltar aqui no nosso programa.